Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. Vamos falar mais sobre Copa do Mundo. Comigo, dois notáveis especialistas, com posições um tanto quanto diferentes e às vezes eles podem concordar também em muitos assuntos. Mas antes de anunciá-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Comigo, dois dos maiores cronistas esportivos de Goiás e do Brasil, por que não? Charlie Pereira, sabe tudo de futebol. Seja muito bem-vindo, Charlie. Tudo bem? Boa noite. Grande abraço, Rafa. Um abraço ao Edson Júnior. Hoje é dia da galera já se preparar, para ver a seleção brasileira. É aquele tradicional bolão, Estou vendo a escalação da seleção brasileira, deve ir com o time reserva. Eu fui mais ousado no bolão. Brasil e Camarões, eu cheguei a apostar aí 3-0, mas dá tempo de rever. Eu vou de um magro 1-0 para o Brasil diante da seleção africana. Estava até preocupado, Porque o Charles sempre pé no chão, um tanto quanto pessimista, não vai no oba-oba, 3-0, depois ele consertou, voltou a ser o Charlie Pereira. O Tite me fez mudar. Olha só, o Tite fez mudar. Escalou reserva. Edson Júnior, ele que é grande âncora, repórter esportivo, várias coberturas em Copa do Mundo, seleção brasileira. Tudo bem? Jovem, apesar do cabelo branco, seja bem-vindo. Grande abraço para você, Rafael, um abraço, Charlie, um abraço a todos. O cabelo está branquinho, Eu sou grisalho desde que eu tenho 20 e poucos anos. Dá trabalho para pintar de branco, Eu fiz uma vez no Jaça, Aquele lá do São Paulo. Ficou bom, Parece até natural. Mas então, isso aqui mostra que a gente já está com uma certa experiência, Rafael? Sem com essa cabeça branca deixa com... O cara é experiente. Tem cabelo branco. Você resolveu assumir o cabelo branco? Sempre assumiu? Eu sempre assumi. Na verdade, meu cabelo é virgem. Eu nunca passei nenhum shampoo, nenhuma tinta. Até porque... Você não lava o cabelo, não, Edson? Não. Virgem que eu digo, shampoo que eu digo, aqueles shampoos de... Até porque eu me sinto mais bonito hoje com o cabelo branco. Muito bem, vamos falar da seleção brasileira que enfrenta Camarões. Charlie Pereira com time reserva. E tem muita gente que diz o seguinte: o Brasil tem 3 seleções capazes de disputar uma Copa do Mundo, de ser competitiva na Copa do Mundo. Isso é verdade ou mentira, Charlie? A seleção reserva do Brasil não é favorita à conquista da Copa. A titular, sim, mas a reserva, não. O time que a gente vai ver contra Camarões é um time que tem jogadores que não são, a maioria deles, assim, da primeira linha do futebol mundial, Porém, são jogadores, que estão convocados entre, uma das principais seleções do mundo. Então é natural que você vai ver um Ederson, que é goleiro do City, baita de um goleiro, mas você vai ter um Alex Telles, que joga no Sevilha, você vai ter um Bremer, que é uma novidade para muitos brasileiros, um Antony, que agora começa a jogar numa liga mais forte na Europa, Ele estava na Holanda, agora está na Inglaterra jogando no Manchester, Você tem o Daniel Alves, que é uma incógnita, Foi muito contestado a sua convocação pela idade, por estar tanto tempo sem jogar em alto nível, Então é uma seleção, eu diria, da segunda linha numa Copa do Mundo, não para conquistar o título. Para conquistar o título, o Tite não vai jogar com esse time que entra contra Camarões nas oitavas, nas quartas, na semi, na decisão. Na hora da onça beber água, se o Neymar estiver bem, vai jogar o Neymar, vai jogar o Vinícius Júnior, é o Alisson que vai ser goleiro, é o Thiago Silva, é o Marquinhos que vão estar lá atrás. Vamos lá então, agora vocês vão ser o Tite. Vou começar com Edson Júnior. O que você faria nessa seleção brasileira diante de Camarões? Escala para a gente e explica para o nosso público por que você escalaria a seleção dessa forma. Eu colocaria a equipe reserva. Eu sou contra, às vezes, você colocar a equipe reserva quando se trata de clube.
agora é Copa do Brasil e vou tirar porque tem um jogo importante no Campeonato Brasileiro, tem um jogo importante em Sul-Americana. Eu acho que esse desgaste de uma temporada inteira, eu acho que não deve atrapalhar um clube. Mas uma seleção brasileira é diferente. Por exemplo, o Neymar acabou se contundindo na primeira partida. Se você coloca os jogadores considerados titulares nesse jogo que não vale absolutamente nada, claro que vale ali a primeira colocação, mas o Brasil dificilmente vai perder a primeira colocação para Camarões, e contunde um jogador para uma competição que é de mata-mata, eu acho que não é legal. Repito, eu não gosto quando se fala em clube, quando você tem 38 rodadas em um campeonato brasileiro, por exemplo. Mas acho que o Tite deve realmente colocar a equipe considerada reserva. E vai ser bom ver o Daniel Alves jogar. Edson Júnior, o desafio que eu te fiz... você quer que O desafio que eu te fiz é o seguinte, porque são 26 jogadores, é claro que não tem 3 por contusão, mas mesmo assim você vai ter que colocar alguns ali no banco de reserva. Qual seria a sua seleção, ainda que reserva? Por exemplo, qual goleiro você colocaria? Não, eu colocaria o Ederson, o Daniel. A seleção está mais ou menos o que o Tite vai. A sua, eu quero saber a sua, não quero saber do Tite, não, quero saber da sua. É mais ou menos a que eu vou. Ok. O Ederson seria o meu goleiro, Daniel Alves. Não convocaria o Daniel de jeito nenhum, mas quero ver o Daniel jogar. Com o Brenner e o Militão, e lá na esquerda o Alex Telles. Colocaria o Fred. Né? O Fred ali como primeiro volante, e aí pode-se fazer uma seleção um pouco mais ofensiva para se chegar ao gol de Camarões. Eu colocaria o Fred, o primeiro volante ali, eu colocaria o Everton Ribeiro, colocaria o Antony, o Pedro, o Gabriel Jesus e fecharia com o Antony, o Gabriel Jesus, o Pedro, me ajuda aí, Gabriel. Com o Martinelli. Eu colocaria essa seleção um pouco mais ofensiva contra Camarões. Gostei desse treinador. Colocando o Pedro e o... Você deixou o Fabinho de fora, por exemplo? O Fabinho de fora. Você deixou. O Pedro e o Gabriel Jesus ali, os dois na frente, e os dois, o Antony e o Martinelli, fechando. Você colocou o Rodrigo na sua seleção ou não? Não, o Rodrigo também não, porque eu acho que ele é um jogador... Você é titular. Não, eu acho que ele é um jogador importante. É um jogador que, caso venha se contundir, é um jogador que pode fazer falta também nas oitavas de final. Até porque, Rafael, uma coisa que eu sou contra também, essa questão de se substituir 5 jogadores em uma partida de futebol. Eu acho que você perde a essência do... Só que eu não mando em nada. Então, você pode substituir hoje 5 jogadores. Então, não é só a equipe titular, os 11 que entram. Os 5 jogadores que podem entrar durante a partida... eles resolvem ou não, de repente, uma classificação às quartas de final de uma Copa do Mundo. Charlie Pereira, agora você é o Tite. O que você faria, Charlie? Teria essa ousadia de colocar um volante só ou você é mais pragmático? Júnior, Rafa, eu acho que seria importante o Tite ter uma seleção, pelo menos no seu sistema ofensivo, mantendo o que teve contra a Sérvia e contra a Suíça. Para que você tenha, talvez, que se preparar para jogar sem o Neymar uma fase oitava de final, uma fase quartas de final. Será que o Neymar volta para a Copa? Nas oitavas eu não acredito, não. Nas quartas, sim. A gente torce muito para que ele volte para a Copa já nas oitavas, na semana que vem. Mas eu aproveitaria para... Sem o Neymar, como é que vai ser, hein? Contra o Uruguai, quem sabe, numa fase oitavas de final? Se cruzar com uma Holanda numa fase quartas de final, se não tiver o Neymar, será que o time que jogou contra a Suíça dá conta? Será que não seria um momento para testar pelo menos o primeiro tempo? Depois, aí aproveitando isso que o Júnior não gosta, das 5 substituições, você pode alterar muitos, né, e colocar muitos reservas de uma vez só, mas eu aproveitaria muito esse jogo para organizar uma seleção imaginando a possibilidade de não ter o Neymar contra a seleção que vier nas oitavas, nas quartas. A não ser que o Tite faça essa escalação reserva contra Camarões, já tendo a certeza que ele vai contar com o Neymar. Agora... Porque pode ser internamente que ele seja essa dúvida, mantenha esse mistério, mas internamente ali o médico fala assim, trem tá feio, trem tá melhor, vai evoluir, domingo o homem tá pronto para jogar segunda. Seria importante testar, Charles, se você
fosse jogar com a maioria dos jogadores que são titulares. Com a equipe completamente reserva, não vai adiantar nada você testar ou não uma condição, sendo que não serão esses jogadores que vão atuar contra a seleção de Gana ou contra a seleção do Uruguai. No ataque, eu meteria o Vinícius, meteria o Richarlison. Né? Acho que o Rodrigo é uma grande opção. Você colocaria eles? O Bruno Guimarães, melhor jogador que tem que jogar, sabe? Contra Camarões, eu iria com uma linha ofensiva ali para eles se organizarem, para eles se entenderem, né? Porque uma coisa é você jogar num ritmo contra Camarões, outra coisa é o treino ali contra titular e reserva. Agora, o Tite, por mais que esteja tudo encaminhado para o Brasil ser o primeiro do grupo, né? Perder para Camarões, pouca gente imagina, mas acho que o Tite, quando coloca um time reserva, Rafael, ele tem a convicção de que esse time reserva é bem melhor do que Camarões. Porque você flertar com a possibilidade, de repente, de cruzar contra Portugal, numa oitavas... Não daria. Você poder evitar é muito melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, dependeria do saldo de gols também. Se o Brasil perde de 1-0 para Camarões, a Suíça teria que vencer a Sérvia por 2, 3 gols de diferença. A Sérvia também teria que ganhar da Suíça. É um pouco diferente. A Sérvia não alcançaria mais o Brasil, na verdade. É um pouco diferente, por exemplo, do que aconteceu na partida da França com a Tunísia. Porque se a Tunísia vence e estivesse dado um empate entre Dinamarca e Austrália, a Tunísia iria. Camarões já praticamente se despede de uma Copa do Mundo, sendo que ela vai enfrentar a seleção brasileira na última rodada e ela não tem uma condição muito legal para chegar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Eu acho que é um pouco diferente do que aconteceu, porque eu acho que Camarões, claro, vencer a seleção brasileira, se despedir de uma Copa do Mundo vencendo a seleção pentacampeã do mundo, é importante para qualquer seleção do mundo. Mas eu acho que a condição de Camarões chegar até as oitavas de final deixa a seleção brasileira um pouco mais tranquila para se jogar com a equipe reserva. Vamos lá, então, fazer uma simulação aqui. O Brasil pegaria nas oitavas Gana ou Uruguai? São adversários mais prováveis. Portugal provavelmente vai ser primeiro do grupo, só uma combinação matemática mirabolante que tiraria Portugal dessa condição. Você já está tirando a Coreia também. Dessa condição. A Coreia pode surpreender, sim, mas ok. Mas está mais para Gana e Uruguai. Vamos lá, então. Quem classifica, na opinião de vocês? Uruguai. Na sua opinião? Uruguai? Acho que o Uruguai vai. Esse treinador do Uruguai parece que é fraco demais, né? Coloca o Arrascaeta no banco. A gente se acostumou muito com o Tavares. Oscar Tavares. Espetacular, né? Agora... Muito bom. Espetacular. Ficou muito tempo lá. O Uruguai classifica? Para mim, o Uruguai classifica e, para mim, o Uruguai é um adversário melhor de se jogar do que Gana. Eu acho que quando você tem um futebol que você está muito mais acostumado a jogar contra, uma escola que você está muito mais acostumado a jogar contra e que você se dá bem, na maioria das vezes, é mais legal do que se fosse uma escola africana. Mas o Brasil sempre passa pelos africanos em Copas do Mundo. Mas eu acredito que jogar com o Uruguai seria uma condição melhor nesse momento do que jogar com Gana. Muito bem. Daí o Brasil pegaria... provavelmente a Espanha. A Espanha pegaria o segundo do grupo, que tem Bélgica, que tem Marrocos. Me parece que o Marrocos vai classificar, né? O Marrocos pega o adversário mais fraco. Pega a Espanha ou Bélgica, né? Acho que Espanha e Bélgica são os mais... A Bélgica classifica ainda? Ganha da Croácia? Ganha. É um ou outro, hein? Pegar a Croácia também não é fácil, é atual vice-campeão do mundo. Também então, não seria fácil. Quartas de final é uma realidade completamente diferente do que a gente está vivendo agora. Na minha simulação, Charlie, nas oitavas de final, seria um confronto entre Espanha e Croácia. Não acredito na Bélgica mais não. A Bélgica vive um momento turbulento, a geração parece que passou do ponto, está envelhecida, eles estão brigando lá entre eles, né? De Bruyne dá uma declaração daqui, o Courtois responde lá, né? Mas Espanha, Croácia, Bélgica, é diferente de Gana, é diferente de Camarões, de Sérvia. Deve ser Espanha, né? Suíça. E houve uma questão que eu não sei se pode ou não influenciar nesse jogo da Bélgica, que quando a Bélgica acabou perdendo para o Marrocos, lá em Bruxelas,
carros foram incendiados, uma confusão entre os belgas. Não sei se chega ou não a influenciar na seleção da Bélgica, mas que é algo que chama atenção, chama, né, para esse último confronto da primeira fase da Copa do Mundo para os belgas. Vamos lá, se tudo correr normalmente, nós teríamos nas quartas de finais Holanda e Argentina, né? E aí? Podendo evitar, eu morro de medo da Argentina. O Brasil poderia pegar a Argentina numa semifinal, ou uma Holanda. Historicamente, sabe, eu tenho medo. Eu tenho medo, né? Tudo pode acontecer. Eles se transformam contra a gente. Como diria Edson Rodrigues. Eu acho o seguinte, eu apontei o Brasil e a França como as principais favoritas, mas a Argentina não fica muito atrás. A Argentina é uma seleção que tem jogadores testados, embora esteja ali de bala no banco de reservas, tem jogadores mais jovens, e você tem simplesmente um gênio no meio-campo que pode, no meio-campo com ataque, que é o Messi, que pode decidir a qualquer momento. E venceram a gente recentemente na Copa América no Maracanã. Sim. Na final da Copa América deu Argentina. A Maria deitou e rolou naquele jogo, inclusive, né? Então, o caminho do Brasil para ganhar a Copa do Mundo seria talvez o mais difícil da história, né? Porque na final o Brasil poderia pegar Inglaterra, França, Alemanha ou Portugal. Mas é assim, a última vez que o Brasil conquistou a Copa, se você compara com esse desenho que você fez, aquele caminho de 2002 foi mais fácil. Pegou a Turquia na semifinal. O Brasil pega a Turquia, o Brasil elimina a própria Bélgica. E 94 também. Né? Quem foi? Foi Turquia, Suécia. Em 94 a Suécia na semifinal. Em 2002... Você pegou os Estados Unidos. Em 2002 nós pegamos duas seleções grandes, que foi a Inglaterra nas quartas. Sim. E a Alemanha na decisão. Em 94 nós pegamos a Itália na decisão. Sim. Né? Suécia na semifinal. A Suécia na semifinal, Holanda e nas oitavas dos Estados Unidos. Né? Então eu acho que esse caminho, caso ele aconteça, você pegar uma Espanha, depois pegar uma Holanda ou Bélgica e ir lá e pegar a França, teoricamente seria um caminho mais difícil. Seria o mais difícil, porque numa Copa do Mundo, né? Mas sempre aparece uma surpresa, sabe? Sim, sempre aparece. Vai aparecer. Na última Copa. A gente vai se frustrar apareceu aqui. A Croácia. Quem imaginava antes da bola rolar lá na Rússia? O Júnior teve lá na Copa. Acho que ninguém imaginava. A final vai ser a França, ok. Né? Não é uma surpresa, mas vai jogar contra a Croácia. O normal é pegar, Edson Júnior e Charlie, 3 pesos pesados. Porque nas oitavas é o segundo do grupo. Então você pega, de repente, Estados Unidos, como aconteceu em 94... 2002 foi quem? Foi a Bélgica? Não, em 2002? 2002. Foi a Bélgica. A Bélgica nas oitavas. Essa potência toda. Nesse cenário mais difícil, mais normal, de pegar um Uruguai, pegar a Espanha, pegar a Argentina e pegar a França, é só campeão do mundo. Por isso que eu estou te falando que a gente pode desenhar aí um cenário inédito, né? Muito difícil para a seleção brasileira. E se tiver que ser, vai ter que ser... Não pode escolher adversário. Vai ser em cima das seleções campeãs. E tem um fator. A primeira fase da Copa do Mundo, ela, claro, tem peso, porque você precisa se classificar, pelo menos na segunda colocação. Mas quando se chega no mata-mata, pode ocorrer algo, por exemplo, que aconteceu com a Itália em 82. A Itália empatou os 3 primeiros jogos da primeira fase da Copa do Mundo, chegou contra a seleção brasileira, que era a seleção mais bonita de todos os tempos, para alguns, e conquistou o Mundial. A gente pega a Itália mesmo em 2006, ela não fez uma grande primeira fase e chegou. Né? Então, a primeira fase ela é importante para você saber como a seleção... Mas quando se chega no mata-mata, a coisa muda completamente. A Argentina, em 90, ela perde a estreia para Camarões, depois tropeça, aí vem o Goicoechea pegando pênaltis naqueles mata-mata, elimina a Itália numa semifinal lá em Nápoles. Ela chegou aos trancos e barrancos. Então, às vezes, a primeira fase...
Em muitos momentos, como disse o Júnior, te apresenta uma realidade que ela muda daqui a pouco, na hora que vem o mata-mata. Se eu não me engano, a Argentina também não estreou com vitória na Copa do Mundo Brasil, né? E chegou na final, acho que se estreou com empate. Se eu não me engano, a Argentina estreou com empate também na Copa do Mundo. Ela ganha da Sérvia, né? Sérvia e Montenegro na época era esse nome, mas ela vai tendo dificuldade. Eu sei que ela tropeçou. Ela deu um jogo do Irã com o gol do Messi aos 49 do segundo tempo. Contra a Suíça foi na prorrogação. Foi, né? Na reta final. Maria, na reta final do jogo, né? Ela vai para a decisão diante da Holanda ganhando os pênaltis, né? Mas eu sempre digo, podendo evitar a Argentina. E a Alemanha? Por enquanto. Deve-se evitar ou não? Deve-se evitar. É outra seleção disso que eu acabei de falar. Se você deixa a Alemanha chegar, é uma seleção que pode dar trabalho. O peso da camisa, isso não tem. Tem. O peso de uma camisa que conquistou vários títulos mundiais na hora do vamos ver, colocando todo um país por trás, influencia bastante. Eu acho que se puder a Alemanha cair fora, é maravilhoso também. Assim como a Itália já nem está, né? Então, se puder a Alemanha cair fora... Essas seleções, Alemanha, Inglaterra, elas melhoraram muito o nível dos seus jogadores, porque as ligas ficaram muito fortes. Então, muitos craques do mundo jogam nas ligas e isso vai aperfeiçoando, vai qualificando os jogadores ali locais, sabe? Então, a Inglaterra hoje tem seus destaques individuais, a Alemanha tem os seus destaques individuais, sem dúvida nenhuma, são grandes potências. A Inglaterra sempre decepciona, né? O Charles falou uma coisa que eu discordo um pouquinho. Eu acho que quando você tem na liga, principalmente na liga inglesa, em que você pega um time como o do Liverpool, que 90% dos titulares não são ingleses, você acaba atrapalhando um pouco a seleção. Mas aí, Júnior, você pega, por exemplo... O Chelsea também, todo mundo é de fora praticamente. Você falou do Liverpool. Você pega o Arnold, que é um baita de um lateral. Sim. Que cresceu e cresce a cada rodada, a cada ano, por conta de ter o Salah, por ter o Fabinho, tinha o Mané, né? Tem esses jogadores assim. Então o cara cresce junto. Aí ele pega um cara dois do Liverpool, pega dois do Chelsea, dois do City, dois do Arsenal. Você falou dois de um, dois de outro. Para você ter uma ideia, a Liga Espanhola, que em 2010, possivelmente, ela estava junto ali com a inglesa, ou até um pouco superior, ela tinha o Real Madrid e o Barcelona com muitos jogadores espanhóis. E aí se fez uma junção do Real Madrid e do Barcelona e se formou aquela seleção maravilhosa. Quando na Inglaterra você tem a maioria dos grandes clubes, dos protagonistas do campeonato inglês, tendo jogadores, 90% sendo de jogadores fora da Inglaterra, eu acho que atrapalha um pouco a vida da seleção inglesa. Mas você vê hoje, a Inglaterra, ela é mais forte do que 10 anos atrás. Sim. Muito mais. 15 anos atrás, quando o futebol era aquele chuveirinho, né? A gente sempre falava, futebol inglês é a bola na área, bola na área, bola na área. Em 2002 tinha uma geração maravilhosa, sim, né? Sim, Perdeu para o Brasil, sim. Tinha Owen, né? Beckham, tinha o Owen, tinha o Gerrard. O Owen, na verdade, começando, né? Garoto ainda. Isso. Era uma grande seleção. Hoje, para você, essa seleção é melhor do que aquela de 2002? Não, aquela seleção. Aquela era boa, hein? Owen, Schultz, Beckham, Gerrard, Henry não, o Thierry, né, o zagueiro. Então, assim, era uma seleção muito forte. Essa ainda tem que mostrar. Né? Tem um centroavante, que é o Kane, que ainda não marcou gol na Copa, mas é um baita de um jogador. Né? Tem os seus destaques individuais. Eu falei do Arnold, né? Falei do Rashford, que fez gols agora na segunda rodada. É uma seleção de respeito. É forte, é competitiva. E no mata-mata, ela pode, sabe, num dia infeliz de uma seleção brasileira, de um outro adversário, ela vai embora. A Inglaterra chegou às últimas semifinais na Copa passada. Sim, perdeu para a Croácia. Perdeu para a Croácia. Está numa sequência boa. Qual aposta de surpresa nessa Copa do Mundo? Ou parece nesse momento que não teremos fato novo?
Eu não acredito em fato novo nesse Mundial, não. Uma seleção, por exemplo, para chegar, como aconteceu em 2018, uma seleção da Bélgica, eliminar o Brasil, uma seleção da Croácia, chegar até a final do Mundial, eu ainda não vi nenhuma seleção tendo esse poder. Pode acontecer? Pode, mas eu acredito que a gente terá ali realmente Brasil, Argentina, França, Inglaterra, ou até mesmo uma Espanha, uma Alemanha, se viesse classificar, para chegar um pouco mais à frente. Eu não vejo nesse Mundial nenhuma seleção que pode surpreender. E Portugal pode chegar dessa vez? Não é Cristiano Ronaldo o protagonista do momento, né? Hoje o grande jogador de Portugal é o Bruno Fernandes, né? Mas o Cristiano Ronaldo ele decide no lance, numa jogada, numa finalização, né? É uma seleção sem dúvida nenhuma de respeito, né? Vai se classificar, é uma seleção forte, né? E eu gosto muito, né? E torço muito assim. Se tivesse que torcer para uma... Tem muita gente que tem ódio da Argentina, eu não tenho ódio, eu tenho medo, né? Eu queria muito ver, caso o Brasil, eu torço para o Brasil ser campeão, mas caso o Brasil não conquiste o título, e isso Você torceria para a Argentina? Isso refletiu uma pesquisa do UOL. O UOL fez uma pesquisa muito legal, falou assim, tirando a seleção brasileira, qual a seleção que você torce? A maioria escolheu a seleção brasileira, e a segunda a portuguesa. E eu fico nessa situação eu achei também. Que você ia falar Argentina. Não, eu torço para a Argentina, por causa do Messi. Eu queria muito ver o Messi conquistando uma Copa, levantando... Você podia torcer assim, por exemplo. Se a Argentina ser eliminada nas oitavas, de 4-3 o Messi faz 3 gols. Já resolveria. Não, Gente, mas e se o Brasil não for campeão? Sim. Eu torço pro Brasil. Brasil e Argentina. 1-0, gol do Neymar no último minuto de jogo, né? Mas caso o Brasil não chegue, seja uma Argentina e Portugal, uma Argentina e Holanda, uma Argentina e Bélgica, eu torço para a Argentina. Eu torço para a Argentina na próxima Copa do Mundo, nem se classificar, cair mesmo nas eliminatórias, e caso se classifique, cair na primeira fase. Tô com você também, isso com certeza. Eu torço para a Argentina perder tudo. Tudo? Sério? Torço, claro. Tem rivalidade do futebol. Aqui em Goiás você torce para quem? Futebol goiano. Não. Duas pessoas. Ninguém torce para futebol goiano. Você perguntar no Rio de Janeiro, para quem que você torce? Duas futebol pessoas carioca. Você pode colocar a mão no fogo. Sim. Que falam rigorosamente a verdade em relação ao sentimento clubístico. Eu e Edson Rodrigues. Nós não torcemos para futebol. Não coloca, que você vai queimar, e eu acho que eles torcem para o mesmo time. Nem pelo seu pai você colocaria? Nesse aspecto. Nos outros aspectos, eu coloco a mão no fogo pelo Edson Rodrigues, saudade dele, mando um abraço. E que ele esteja aqui, né, para compartilhar esse conhecimento. Afinal de contas, esse DNA é forte, hein? Recentemente. Você é o melhor âncora e ele o melhor narrador esportivo. A forma é boa, hein? A forma é boa. O monstro sagrado, Edson Rodrigues, manda um abraço para ele. Sim. E também para a dona Leila, né? Completaram mais um ano de casado. Bodas de quê? Não sei, 47 anos, não sei o que é. Não. Muita boda, né? É muita boda. 47. O Edson sempre generoso, dando aqueles presentes. Romântico. Acho que não dá presente, não. Não dá, mas sai para jantar, toma um chocolate. Você e o Evandro Júnior são da seguinte tese, né? O Edson Rodrigues e o Evandro Gomes juntam o dinheiro... E a gente gasta. E vocês gastam, a gente espalha. Eu acho que vocês estão certos. Exatamente. Maravilha, foi bom demais ter vocês aqui. Muito obrigado. Vamos torcer muito pela seleção brasileira. Charles, uma honra e eu gosto muito, sabe, de reencontrar amigos, reencontrar história. E vocês dois fazem parte da minha história. O Charles, eu comecei com ele, aprendi muito, ele teve muita paciência comigo naquele início. Uma honra muito grande revê-lo, Charles. Isso, prazer foi meu estar aqui. Um abraço ao Edson Júnior, meu grande amigo. Um abraço a você que nos acompanhou aqui, falando um pouquinho sobre Copa do Mundo e sucesso ao Brasil aí. E se não der Brasil, que dê Argentina. Maravilha. Depois você volta para a gente falar das histórias do rádio. Tem muitas, né? Tem muita resenha boa. Eu tô entre elas, né? Tem algumas histórias minhas também. Não conta para ninguém. Ninguém passe mesmo. Não conta para ninguém. Grande abraço, Edson Júnior. Prazer foi todo meu, reencontrar você, reencontrar o Charles. Você falou em histórias do rádio. Eu e o Charles, a gente começou no rádio puxando fio. Eu era criança, né? 10 anos. O Charles já era butelão, né? Então, a gente, desde criancinha, a gente está no meio ali da galera, puxando fio. Quem puxava melhor fio? Você, o Charles ou o Rupert Nixon? O Rupert puxou fio também? Puxou, né?
Na época do... O Rubens acho que pegou o Evandro Gomes ainda como repórter. Como repórter. Eu e o Júnior pegamos o J. Risado, o Levírio Assis, o Adolfo Campos, o Romildo Silva. Alípio, Lopes, Keller, essa galera Lopes. toda. A gente tá lá desde menininho, puxando o fio e correndo atrás disso aí. Mas foi um prazer muito grande, é sempre bom reencontrar os amigos e falar de futebol, para mim é maravilhoso. Maravilhoso, e vocês voltam outras vezes. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.